Olá, meus amigos futeboleiros. Me chamo Leandro, sou do Paraná, torcedor do Coxa, mas moro aqui na Europa já há 15 anos, de 15 para 16 anos. Muito bem, resolvi fazer esse vídeo direcionado especialmente para aquela garotada de até os 17 anos, certo? Aquela gurizada, por quê? Porque como eu moro aqui na Europa já há tanto tempo, e eu sou treinador de futebol aqui. Treino futsal, e a minha equipe do futsal está sempre jogando no futebol campo também contra outras equipes fortes aqui. Nós moramos aqui em Madrid, certo? Estamos ao lado de Getafe, estamos ao lado de Leganés, que são cidades conhecidas, são equipes da primeira divisão de futebol. Ou seja, então eu acompanho muito o futebol aqui. E quando comecei a treinar, comecei a estudar muito sobre futebol. E pronto, comecei a treinar uma equipe aqui, onde eu tenho um filho de 7 anos que joga futebol, joga futsal comigo. Ou seja, mas resolvi fazer esse vídeo por quê? Porque eu senti no coração de passar esse vídeo para, principalmente direcionado para o Brasil, para a garotada do Brasil. Por quê? Porque a minha juventude tudo passei no Brasil e conheci muitos jogadores, muita rapaziada, garotada muito boa de futebol, mas muito boa. Ou seja, mas a grande maioria não tiveram sucesso por quê? Porque não tiveram um bom acompanhamento, não tiveram uma boa orientação, principalmente uma boa orientação, e não tiveram um pouquinho de sorte também. Não vou dizer muito sorte, porque sorte muitas vezes a gente procura, a gente tem que correr atrás, entende? Sorte é um extra, vamos dizer. Não podemos depender da sorte para tudo. Temos que correr atrás, temos que lutar. E do litoral do Paraná, de onde eu sou, conheci muita piazada boa de futebol, mas a grande maioria acabou por não virar em nada, certo? E por que eu estou a fazer esse vídeo? Porque a gente sabe que no Brasil tem uma canteira de futebol muito boa. Os melhores jogadores saem do Brasil. Então, aqui na Europa, eu estou aqui na Espanha, há 4 anos na Espanha e passei ali 9 anos em Portugal. E também morei uns tempos na Bélgica também. Então, ou seja, já comecei a conhecer como que funciona o sistema aqui da Europa de futebol. Quais são as exigências deles, quais são as prioridades para ser um jogador daqui da Europa. E é o sonho de toda a garotada é jogar aqui na Europa, jogar no Real Madrid, jogar no Barcelona, no Atlético de Madrid. Então, aqui na Espanha, né? E nós sabemos que o sonho da piazada é jogar aqui. Ou seja, e eu como conheço, como que funciona o sistema daqui, como eu estou treinando, e a partir do momento que eu comecei a treinar futebol aqui, a treinar meu filho em especial, comecei a ir nos estádios do Real Madrid, comecei a ver como que é o treinamento deles, ou seja, da garotada do Sub-17, do Sub-8, do Sub-10. Então, comecei a ver quais são as exigências deles. E a parte também da peneira, como que funciona a peneira deles. Então, e a partir do momento que eu comecei a conhecer mais a fundo como que funciona as exigências dele, me motivou mais ainda a fazer um vídeo direcionado para o Brasil, direcionado para a garotada de até no máximo 17 anos. Por que eu digo até 17 anos? Por causa que hoje o futebol está exigindo cada vez menos idade, eles estão contratando cada vez com menos idade. Vamos dizer que agora a bola da vez agora são garotadas de 16 e 17 anos. Agora a bola da vez são isso. Então os olheiros saem aqui da Europa, vão para o Brasil, vão para a Argentina principalmente também, para o Uruguai, para a Colômbia, esses países. Porque na América do Sul há uma diferença muito grande em relação aos europeus. Eu digo América do Sul, não somente o Brasil, porque a América do Sul a garotada são muito habilidosos. Não são só os brasileiros, os argentinos são muito habilidosos, os colombianos são muito habilidosos. Então, eu vejo que muitos olheiros saem daqui e vão tudo para a América do Sul. Claro que principalmente Brasil e Argentina. Mas, e eles estão à procura de quê? De que esses olheiros estão à procura? Ou seja, eu sabendo como que funciona as exigências dele, resolvi fazer esse vídeo para vocês. Ou seja, e muitos jovens que estão desanimados, ou muitos também direcionados para os pais também desses jovens, que quando você pensa, jogar na Europa ou jogar num grande clube do Brasil, e eu te garanto que jogar num grande clube do Brasil, né, tipo São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo, essas equipes grandes, é mais difícil jogar nessas equipes do que jogar aqui na Europa. Entende? Pode pensar que é uma besteira, mas não. Já vou explicar como que funciona.
E essa garotada que tem esse sonho de jogar na Europa, não só aqui na Espanha, como na Inglaterra, que são clubes grandíssimos, na Itália, até mesmo na França. Portugal não vou dizer tanto, eu morei lá quase 10 anos em Portugal e, sinceramente, creio que muita gente vai para Portugal, porque é uma porta de entrada na Europa. Mas a prioridade é não ir para Portugal, e vir para a Espanha, vir para a Itália, para a Inglaterra principalmente, até para a França. E essa garotada que tem o dom do futebol, ou seja, mas que às vezes o medo ou aquele pensamento do sonho impossível de jogar na Europa acaba por desmotivar. E eu morei no Brasil, eu nasci no Brasil, claro, e a gente tem esse pensamento, não, jogar no Liverpool, jogar no Manchester United, jogar no Real Madrid, no Barcelona, é fenomenal, mas é um sonho, parece muito distante, entende? Parece algo impossível. Parece que esse sonho é para alguns que nasceu com a bunda para a lua, vamos dizer. Mas eu te garanto que não é assim que funciona. Esse sonho é possível. Claro que vai ter que ter muito treinamento, muita dedicação, mas esse sonho, para você que tem esse sonho, mas ao mesmo tempo que você tem esse sonho, ao mesmo tempo você tem essa desmotivação, porque tu pensas que é um sonho impossível, e eu digo para você jovem, eu digo para você pai também, porque é um motivador dos filhos. Eu acredito que quando tem um jogador na família, um jovem que joga bem, sempre vai ter um que vai apoiar, ou vai ser seu pai, ou vai ser seu tio, ou vai ser alguém próximo que vai apoiar. Entende? Como eu apoio o meu filho. Meu filho tem 7 anos e meio agora, mas eu sou o maior motivador dele. Eu comecei a treinar uma equipe justamente para ele, porque eu treinava meu filho sozinho. Eu ia para uma quadra de futebol e começava a treinar tudo. Eu estava vendo sempre o canal do Barcelona, um canal de televisão do Barcelona, me dediquei inteiramente ao método do Barcelona de treinamento deles, de toque rápido, de 1-2, drible sem a bola, drible com a bola parada, drible com a bola em movimento. Eu comecei a aprender tudo isso e comecei a fazer essa aula especialmente para o meu filho. Pronto, depois que eu comecei, tive uma proposta para treinar uma equipe aqui de futsal, mas eu estou treinando porque tudo para o meu filho, entende? Para ele poder jogar em coletivo também. E porque ele se destacava muito na parte individual, na parte técnica individual, ele se destacava muito, mas na parte do coletivo, às vezes deixava um pouquinho a desejar, entende? Por causa de que ele passava por passava por dois, ele perdia a bola, ou seja, mas agora comecei a treinar, ele está pegando o ritmo e está fenomenal. Ou seja, e eu direciono esse vídeo para vocês, que se tiver um jovem que tem o dom, que gosta, porque para jogar bola não te vale apenas gostar de futebol, você tem que saber jogar, tem que gostar do que faz, entende? E tem que ter um certo dom para a coisa, por causa que as exigências são muitas, entende? Então, se você que é jovem, que joga futebol, que seu pai crê que você tem o dom, e que você mesmo crê que tem o dom, esse vídeo é especialmente para você, você que tem o teu sonho achando que está impossível, achando que é algo que você está treinando, mas acha que não vai dar em nada. Esse vídeo é especialmente para você. Bueno, agora eu vou explicar como que funciona a parte dos treinamentos daqui, para vocês entenderem. Ou seja, aqui na Europa, a prioridade é a parte física e parte tática. Aqui os treinamentos são sempre isso, parte física e parte tática. Ou seja, e a parte física deles eles treinam muito forte. Por que a parte física tem que ser muito boa? Por causa que em todos os treinadores da Europa, em todos os clubes, principalmente a parte do meio de campo para frente, entende? Dos atacantes, dos ponta, dos meio atacantes, eles atacam, mas tem que voltar a defender. Os laterais têm que atacar e tem que defender, sempre. Por isso que a exigência da parte física é muito grande aqui, porque todo mundo ataca, mas todo mundo defende também. Então, e no Brasil, o que passa no Brasil? Nós se dedicamos, a prioridade nos clubes é desenvolver mais a parte técnica, a parte da individualidade, entende? Aí aquela parte também da tática, mas não é a tática que é a tática aqui da Europa. São táticas diferentes, entende? É mais ou menos cada um respeita a sua posição, entende? Cada um no Brasil, por exemplo, você é zagueiro, ou seja, a tua função, chegou bola ali, meteu o chute para bola para o mato, com o jogo de campeonato, assim que se diz, né? Bola para tudo que é lado. O volante, onde se joga a posição do Casimiro, por exemplo, aqui no Real Madrid.
É uma posição que no Brasil a prioridade é mais saber defender do que apenas sair jogando. Entende? Claro que há muitos jogadores que sabem sair jogando, mas a prioridade é defender. E os laterais é a mesma coisa. E, e aqui na Europa não, o zagueiro tem que saber sair jogando com a bola. Ou seja, o Piqué, por exemplo, no Barcelona, eles são jogadores que sabem sair jogando com a bola. Puyol era, por exemplo, um que sabia sair jogando com a bola. Então a exigência aqui na Europa é que um jogador tem que ser completo. Atacante tem que saber defender, zagueiro tem que saber defender, mas também tem que saber atacar. Os goleiros, né? Não, hoje em dia já não basta mais apenas saber defender uma bola. Tem que saber também sair jogando com os pés. Como o caso do Ederson no Manchester City. Ou seja, então as exigências exigem que o jogador seja cada vez mais completo. Então, e no Brasil não bate firme tanto na parte física e na parte tática, bate muito firme na parte técnica. E isso, por um lado, é muito bom, porque aqui na Europa, os jogos que eu acompanho desde a primeira divisão, da segunda divisão, jogos amadores aqui, são parte física e parte tática, são muito regrado. Mas você não vê um drible, você não vê uma finta, você não vê uma caneta, você não vê um chapeuzinho, você não vê nada disso. É tudo um jogo parece robotizado, entende? E quando chega um brasileiro pra cá, que começa a dar aquelas pedaladas, começa a dar aqueles dribles, começa a fazer aquele show, entende? Aqui na Espanha, aqui na Europa eu digo, eles ficam todos encantados, entende? Só que para ser um jogador de primeira classe, tem que ter essa técnica, mas também tem que fazer a parte física e a parte tática. Tem que estar aprimorado. Por isso que quando eu treino meu filho, eu treino 5 vezes na semana ele. Meu filho ele tem 7 anos, muita gente pode pensar, mas 7 anos fazendo flexão, fazendo abdominal, correndo um pouquinho de montanha para ganhar resistência, para ganhar força. Mas não, isso não é exigência e não está com pouca idade. Entende? Se você começar a pensar, não, eu vou treinar meu filho, porque ele é muito novinho, tem 7, 8 anos, é muito novinho, não vou treinar firme ele. Só que nunca te esqueça que aqui na Europa e no Brasil também, uma criança tem que chegar até os 10 anos. A criança se desenvolveu até os 10 anos, conseguiu desenvolver habilidade, conseguiu desenvolver o ritmo de jogo até os 10 anos. Se até os 10 anos você não desenvolveu nada, se você não estiver jogando talvez num clube, depois dos 10 anos você não vai mais. Não cria ilusão que eu vou começar a jogar com 18 anos, com 19 não, que já acabou. Você pode jogar num clube no Brasil, talvez uma segunda divisão, um clube não tão renomado, mas jogar na primeira linha da Europa tem que começar cedo. Eles têm que começar a entender de parte física, parte de tática, parte de técnicas, desde cedo. É de cedo que se aprende. Entende? Ou seja, e o brasileiro, por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui do Vinícius Júnior, por exemplo, que chegou no Real Madrid. Vinícius Júnior, quando ele chegou aqui em Madrid, a parte física e a parte tática dele era zero. É zero do Vinícius Júnior. O que salvou ele foi que ele tinha uma técnica muito apurada. Ou seja, foi o que salvou ele e é o que está salvando ainda. É o que está salvando ainda. Porque como ele tinha a parte técnica e conseguia ali desenvolver algumas jogadas, então, ou seja, por um lado começava a encantar os olhos dos torcedores, do treinador. Mas parte física e parte tática ainda ele está péssimo. Ele tá, cada vez ele está aprendendo mais, mas ainda, não sei, como você pode ver, o chute, ele tem um chute que parece um chute de um jogador amador. O Vinícius Júnior, ele faz uma jogada fenomenal, mas quando chega na cara do gol, ele dá um chute que você pensa, nem é um jogador profissional isso. Mas pronto, mas o que está salvando ele é a parte técnica que está salvando ele. Entende? Um jogador perfeito aqui para a Europa é estilo Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, quando saiu do Brasil, ele também era magrinho, era fino, a perninha dele assim. Mas chegou no Barcelona e já começou a ficar forte. Chegou na Europa, começou a ficar forte. Então, e no Barcelona ele foi o rei, por quê? Por causa que ele tinha força, tinha velocidade, tinha técnica, era inteligente e dava aquele show, toca para um lado e vira para o outro com a cara. Ou seja, é jogador desse estilo que a Europa precisa, que a Europa procura, são jogadores desse tipo. Então, se você é um jogador desse tipo, que pode ser que você é muito apurado tecnicamente e tem um sonho de jogar na Europa, começa a se dedicar. Se algum pai está ouvindo, começa a se dedicar na parte física, começa a pegar firme na parte física. A parte física começa a correr em morro para ganhar força nas pernas, vai para uma academia. Você tem que começar a pensar, a parte física é tudo, entende? Porque não adianta nada você ser habilidoso, mas se você não tem fôlego para correr os 90 minutos, você vai ser tirado da equipe, você não vai ter hipótese nenhuma.
Então por isso que eu direciono esse vídeo para vocês no Brasil, porque eu sei que no Brasil há muita garotada boa de futebol, há garotada fenomenal, que destrói mesmo. E me dá uma pena, me parte o coração quando eu vou ver uns treinamentos aqui de equipes grandes, Getafe, Leganés, o pessoal do Real Madrid, que eu vou ver o treinamento da garotada e você não vê um drible, você não vê uma técnica, você não vê uma habilidade com eles. E eu fico pensando, eu sei que no Brasil há jogadores muito melhores que estão aqui, mas às vezes por medo, às vezes por desmotivação, acaba por oprimir esse sonho. E eu garanto para você, se você for um futeboleiro, se você for bom de bola, se você tem o desejo, entende? Não basta ser o desejo, tem que ter o dom. Começa a se dedicar, começa e você pode crer que o teu sonho não é impossível. Não é impossível porque eu já moro há 15 anos aqui na Europa, sei como é que funciona. O meu filho, treino forte ele 5 vezes na semana, a parte física dele, a parte tática, a parte da habilidade. E quando vamos fazer um jogo, meu filho já começa ali a dar cuequinha, caneta, já começa a dar carretilha, e claro que o pessoal fica todo de boca aberta. E depois começa, tem que ser filho de brasileiro, pô, brasileiro nasce com o dom. O pessoal paga pau para brasileiro, entende? O pessoal paga pau para brasileiro. Se vier uma molecada boa de futebol, e eles sem conhecer, eles já começam a deduzir que é brasileiro ou argentino. Então, ou seja, brasileiro já leva uma vantagem. Das poucas vantagens que leva na Europa, o brasileiro, nessa parte de futebol, leva uma vantagem. Já são bem vistos. Entende? Porque aqui no Brasil há uma canteira, há uma escola de futebol muito boa, tecnicamente. E eles preferem pegar um jogador, eles são capazes de pegar um jogador tecnicamente muito bom e chega aqui e começa a querer ensinar só a parte física e parte tática. Porque é mais fácil. É mais fácil você aprender a física e pronto. Há bastante pessoas do clube, que há uma academia, há clubes grandes aqui com estrutura boa. Até o clube mais pequeno tem uma estrutura boa. Tem academia dentro, piscina, tudo. Então eu animo vocês, pessoas que estão com seus sonhos para ser um jogador, que por algum motivo está desmotivado. E eu motivo vocês. Eu motivo essa garotada se empenhar cada vez mais, porque esse sonho não é impossível. E quem está falando é uma pessoa que eu sou treinador e estou todos os dias aqui nos campos de futebol, estou vendo e já vi como que funciona as exigências deles aqui. E eu sei que as exigências dele, os brasileiros têm. Os brasileiros têm essa técnica que eles não têm aqui. Ou seja, os brasileiros não têm a parte física, não são muito dedicados à parte tática, mas eu faço esse vídeo para vocês aprenderem a estudar a parte tática de futebol, a começar a ganhar corpo, a ganhar resistência, a ganhar físico, porque isso também eles vão exigir muito aqui. E se você tem esse físico, se você tem essa resistência, se você já conhece de tática e tem essa habilidade, você com certeza vai ser um sucesso aqui. Não vou dizer no Real Madrid, no Barcelona, mas até clubes da segunda divisão aqui já ganham um dinheiro muito bom. Entende? Clubes da segunda divisão aqui, meio de tabela ainda, clube da segunda divisão de meio de tabela, uns jogadores são capazes ali de ganhar 50, 60 mil reais fácil. Que é um dinheiro bom. Entende? Claro que não se compara com a primeira divisão, mas começando numa segunda divisão, para você pular para a primeira, é assim, ó. Entende? Então eu animo vocês. E por isso que eu fiz esse vídeo, para motivar esses jogadores, porque eu sei que há muitos jogadores, há muitos talentos perdidos no Brasil, de jogadores, e que por algum motivo não tem sucesso. Então eu motivo vocês. Se quiserem, eu deixo o meu WhatsApp nos comentários. E se quiserem me mandar mensagem, estamos aqui para ajudar. Ok? Um abraço, meus amigos. Deus!